há momentos enquanto recebemos o nosso pastor. Há momentos que as palavras não resolvem, só um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, só um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amor. Foi no Calvário. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amor. Boa noite para os irmãos. Deus abençoe cada um. Vamos à leitura das Escrituras. São Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Querido Deus, abençoa a tua palavra em nossos corações. Mais uma vez, fala conosco e nos ajuda, Senhor, enquanto nós lemos a mensagem do profeta para os ouvidos dos teus filhos, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a palavra que nós tivemos nessas últimas gerações foi através de um profeta. Amém. Em nome do Senhor Jesus, amém. Poder sentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dar seguimento à mensagem que nós pregamos ontem em Sapucaí. Para mim é de suma importância, porque mostra para a igreja os seus direitos. É o tema, a soberania de uma igreja local. E às vezes nós ouvimos muitas coisas, como diz São Paulo aos Hebreus capítulo 6, existem coisas que nós fazemos se Deus permite, né? Batismo é rudimento, mas nós temos que realizar. Santa Ceia também é rudimento, mas nós temos que fazer. A ordem da igreja também entra sobre rudimento, mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que ter ordem, né? Então a soberania da igreja é algo muito interessante. Eu vou ler alguns parágrafos, algumas coisas eu li ontem. Falei para o irmão Carlos que eu gostaria de fazer essa gravação,
e aqueles que não vieram no culto depois podem baixar, e eu vou realmente depois passar para alguns outros pastores, como eu passei ontem, a gravação de ontem. Porque às vezes surgem problemas na igreja e a igreja não conhece os seus direitos. A igreja, a primeira coisa que as pessoas fazem é sair e procurar outro pastor. E quando surge algum problema, alguma coisa, e o irmão Brana deixou essas ordens para nós, como resolver os problemas. Se é trocar um diácono, se é alguma coisa, pastor, erros, pecados, a igreja saindo, a igreja não resolve. Eu já tenho presenciado isso de tempo, né? Quando surgem os problemas, procura o povo já foi embora. Porque a maioria é a soberania, né? A maioria, o irmão Brana fala, se houver 20 votos a favor daquele pastor e 21 contra, ele tem que saber que foi Deus. Aquele quando Israel estava para ser reconhecida como uma nação pelas Nações Unidas, estava empatado, e o voto de Oswaldo Aranha desempatou. Israel foi emancipado através do voto do brasileiro, foi secretário da ONU em 48, gaúcho. Israel se tornou uma nação por causa de um voto. Então a igreja, eu preguei esses dias, uma igreja despreparada. Veja bem, um povo que não consegue sentar para poder resolver os problemas. Veja bem, um marido que não consegue sentar para resolver os problemas com a sua esposa. Porque marido e mulher é como a igreja e Cristo. A igreja e o seu pastor. Então, se a mulher não consegue dialogar com o marido com ela, e aquele problema tem que chegar realmente a um denominador comum, tem que chegar a uma solução. Mas para isso tem que haver um diálogo. O irmão Brana, falando sobre a política, ele diz que se os democratas ganham, os republicanos não podem se colocar como oposição. Se eles se unissem, teríamos uma nação abençoada. Só que eles não se unem. Eles se unem entre eles para derrubar os projetos do outro. Sempre eles acham defeito no projeto do outro. Antes de nós entrarmos no mérito do assunto com a mensagem, eu gostaria de ler Gálatas capítulo 6. Porque às vezes as pessoas saem e pensam que saindo resolve o problema, né? Às vezes o pastor aceita uma minoria. Porque o pastor lá caiu, o pastor roubou, o pastor mentiu. Mas vocês não se reuniram? O senhor não conversou comigo? Conversei. Levou mais alguém? Levei. E não reuniu a assembleia, a igreja? Não, a gente não fez isso. Fizemos, mas a maioria estava do lado dele, então era Deus. Se a maioria está do lado, é Deus. Um vereador, um presidente, um senador, um deputado, eles ganham com a maioria dos votos. Alguém diz, mas ele roubou, ele comprou, mas ele ganhou. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, Gálatas 6, verso 1. Vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não seja também tentado. Você vê que o irmão fez uma coisa errada, você é espiritual, vai aquele irmão, aquela irmã vai aquela irmã.
tenta ajudar aquela pessoa naquilo que ele fez errado, ou falou, está magoado. Mas às vezes as pessoas reúnem para criticar. Isso está errado. Porque às vezes nós temos as pessoas na igreja, todos eles têm problema. Uns têm problema de casamentos, cada um tem um tipo de problema. E eles estão aqui porque eles querem entrar no reino de Deus. Eles querem entrar, eles não querem ficar de fora. Que de repente eles veem uma palavra que vai lhe ajudar. O jovem rico disse: que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse que faltava só uma coisa. Era exatamente aquilo que ele não queria fazer. O que faltava era aquilo que ele não queria fazer. Geralmente, às vezes, as coisas que faltam são aquelas coisas que as pessoas não querem fazer. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida-se de alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Que cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Falando da soberania, nós temos também que saber a nossa posição. Quem é membro e quem tem direito ao voto na igreja? Quem tem direito a voto? Quem tem direito a dizer isso, aquilo e aquilo outro? É a ordenação de diácono, parágrafo 1º. Isto é, que a primeira coisa é a colocação de alguns diáconos na igreja. E nossa igrejinha aqui é soberana. Isso é muito lindo. Uma igreja soberana. Se ela é soberana, ela não tem bispo nem supervisores sobre ela. No momento que ela tem uma chefia, bispos e supervisores, acima daquele pastor já tem um bispo, ela não é mais soberana. Porque aquele pastor é colocado por outro pastor de fora. O pastor vem e coloca. O pastor é eleito pela igreja local. Ela deu o voto para ele. Ela é que sustenta ele. Nós temos hoje pastores assalariados, mesmo dentro da mensagem. Está errado. Está errado. Você não encontra isso dentro da mensagem. Quer dizer que aqueles dízimos que entram, o pastor-chefe pega aqueles dízimos e dá um salário para o pastor. E o resto ele leva para ele. E o pastor trabalha para ele. Eu conheço pessoas que faziam isso aí. E faz ainda. Nossa igrejinha aqui é soberana. Ela não tem nenhuma denominação ou coisa alguma para enviar seus diáconos. Ela elege seus próprios diáconos.
ela elege seu pastor, ela elege seus administradores, ela elege tudo que entra e sai da igreja. Nenhuma pessoa tem que dizer algo sobre coisa alguma, é a igreja. Agora, uma pergunta: o que é a igreja? Vocês vão ficar sabendo. A igreja são aqueles que vêm e sustentam a igreja, mantêm a igreja com a sua presença. Isso é uma coisa, uma. Segunda, com seu dízimo. Terceira, de sua oferta. São sempre aqueles que têm direito de dizer algo em lugar de tais coisas. Os demais não têm direito de dizer nada. Porque aquilo está errado, aquilo não deve ser assim. Ele não é dizimista, não é ofertante, não sustenta a causa, não apoia a causa. Vamos, por exemplo, nós temos uma igreja com 40 membros, mas só 10 apoiam a causa. Aí tem pessoas que não trabalham, não ganham nada, né? Mas eles fazem parte, porque se eles ganhassem, eles estavam ali mantendo. Aí se tem 40 e só 10 é que mantém a causa, só 10 tem direito a voto, é membro. Os demais assistem. Isso aqui faz parte dos 7 selos. Porque depois dos 7 selos, Mombrana pregou a ordem da igreja. A ordem da igreja de 1963. Nós vemos que a igreja no Brasil, ela começou a se denominar, quando ela começou a colocar os bispos nas regiões. Foi nesse tempo que o pastor Omar pregou aquela mensagem, obra dos Nicolaítas. Deus levantou uma voz para condenar o sistema. Aí depois de obra do Nicolaíta, Deus confiou a ele para trazer os mistérios. Porque a igreja era soberana, depois ela não passou a não ser mais soberana. Já estava sendo um pastor sobre o outro, um homem sobre o outro. Como Salomão fala que está errado, quando ele diz ali em Eclesiastes. Eu vou mostrar alguma coisa aqui sobre a soberania de uma igreja local. Mas vou na carta aos Hebreus. Eu trouxe uma libertação total. Se der, nós entramos ali. Mas se não der, eu acho mais fundamental trazer de uma forma um pouco mais profunda do que eu trouxe ontem, Hebreus capítulo 7, a partir do parágrafo 44. No entanto, Hebreus capítulo 7, segunda parte. De repente, aqueles que vão no YouTube, eles vão encontrar Hebreus capítulo 7, segunda parte, podem encontrar no Busca, na mesa, que é o Busca da Voz de Deus. No entanto, nenhuma pessoa tem nada a fazer nisso. É a maioria das pessoas. Veja bem, se a igreja vota que ela não quer ouvir os CD, é a maioria da igreja. Não tem que alguém venha, mas nós temos aqui a ordem dos Estados Unidos, filho do irmão Brando, irmão José, diz que tem que realmente escutar os CD do seu pai. Mas a igreja é soberana. E a soberania da igreja local? Eu vi um pastor pregando na Colômbia, um pastor que eu conheço, do Canadá, dizendo que os pastores tinham que sentar para ouvir o irmão Brana, mas ele estava passando por cima da soberania da igreja local. Tem que saber se a igreja quer, ou se a igreja quer que o seu pastor pregue o que o irmão Brana já pregou, que aquelas fitas se encarnem.
É que a gente vai mexendo com a coisa. No entanto, nenhuma pessoa tem nada a ver, nada a fazer nisso, é a maioria das pessoas, sim senhor. Se 20 votarem por ele e 21 votarem contra ele, ele sai, ou vice-versa. Vê? Essa é a soberania da igreja local. Então, cada um dos membros tem uma palavra na igreja. Qualquer coisa que aconteça errado, então eles podem se reunir, e a única coisa que eles têm a fazer é estar perante Deus, que eles estão absolutamente cientes que nada impede o movimento da igreja. Cada um tem uma palavra, cada um tem um voto. Você tem um voto, você tem direito de opinar, mas isso não quer dizer que a sua opinião, a sua razão pode prevalecer. Se a maioria votar a favor, o irmão Brana disse, eu tive que me sujeitar, porque o meu voto era contra, mas eu não tive nenhuma visão e Deus não me falou nada, e a maioria queria a reforma e um tabernáculo novo. Aí eu tive que me sujeitar, porque a maioria. Ele disse, se o irmão Levi vier aqui e trouxer a pior doutrina que tem na terra, que é as testemunhas de Jeová, e a igreja, em sua maioria, quer ouvir aquilo, ele disse, eu não posso fazer nada, porque é a maioria. Isso é soberania. É como o ministério é soberania. Ministério não é requisito, soberania. É uma chamada de Deus. Onde paramos aqui? Essa é a soberania da igreja local. Cada um dos membros tem uma palavra na igreja. Qualquer coisa que aconteça errado, então eles podem se reunir, e a única coisa que eles têm a fazer é estar perante Deus, que eles estão absolutamente cientes que nada impede o movimento da igreja. Ela segue. Por exemplo, o pastor morre, aí nós temos que chamar um bispo, um supervisor. Não, a igreja tem que ser madura. Por isso tem que ter alguém que tem chamada no grupo, a igreja poder eleger. Se o pastor morre, vem o pastor Osmar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai dizer a mesma coisa que está em a mensagem humilha. Vocês seguem, vão orando até Deus levantar um do vosso meio. Está na mensagem humilha. Aquele grupo de irmãos por irmão Brana não aceitou pastorear eles. Ele diz, vocês voltem, orem a Deus, que Deus vai levantar um do vosso meio, porque aquele povo é instruído. Era a maioria. Foi jogado para fora de uma igreja. Mas a total e completa autoridade da igreja é o pastor. Leia isso na Bíblia. Veja se não é a ordem da Bíblia. Porque o pastor é o voto da igreja. Então ele é a total autoridade da igreja. Agora, você já pensou bem um pastor que não paga dízimo, que não oferta, exigir do povo que paga dízimo? É um hipócrita. A igreja reúne, diz, pastor, para quem o senhor paga seu dízimo, sua oferta? Aí a igreja tem direito de trocar esse pastor, porque só dele pregar que deve pagar o dízimo e ele não pagar, ele é falso, ele é um enganador.
A gente sabe que essas coisas entram na internet e muita gente escuta. Mas isso é Bíblia. Isso é mensagem. Tá. Olha, aquilo que eu falei está aqui. É exatamente certo. Não há ninguém acima do ancião, que é o pastor. Não há ninguém acima dele. Eu não tenho nada a ver com o que o irmão Neville faz aqui. É com vocês e o irmão Neville. O irmão Neville era o pastor do Tabernáculo Brana. Irmão Brana era o profeta. Irmão Brana estava trazendo os ensinamentos que Deus tinha colocado no seu coração. Ele disse: eu não tenho nada a ver sobre o movimento da igreja aqui. É com vocês e o seu pastor. Olha o exemplo que ele dá. Se o irmão Neville quisesse pregar a doutrina das testemunhas de Jeová, é com ele e vocês. É como um pastor agora aqui no sul, como muitos outros no Brasil, começou a pregar a dualidade. Isso é problema dele e a igreja dele. Se a igreja quer, problema dela. Tá? Agora, se é um povo instruído, um povo que lê mensagem, que lê Bíblia, que ora, que jejua, se é um povo espiritual, alguém vai levantar e dizer: pastor, só um pouquinho, nós queremos a reunião com o senhor. Nós queremos só os membros. Quem é os membros? Que sustenta a causa e entrega seus dízimos, suas ofertas. Ah, nós queremos os 50. Não, mas só tem 21 aqui que são membros. E aqueles 21, 12 deles disseram: pastor, só não está de acordo com o que ensinou o irmão Brana. Eu lembro de um pastor em São Paulo que ele levantou e botou o pastor dele quieto, mostrando a mensagem, sendo que ambos estavam errados, mas ele deixou quieto o pastor diante de um plenário de pastores, mostrou pelas escrituras, pela mensagem, que ele estava errado. Disse: nós estamos saindo por causa disto. Parece que era uma maioria. Isso é um povo posicionado, um povo que conhece mensagem, que conhece a Bíblia. Olha, se ele quisesse pregar qualquer coisa que ele quisesse, aquilo é entre vocês e ele, é tudo. Se a congregação votar por ele ali para pregar aquilo, está tudo certo. É com ele. Você sabe que a soberania da igreja, o brilho, vamos usar o brilho da mensagem, a mensagem não tem mais brilho sobre a sua soberania. Os pastores se tornaram ditadores. Ditadores. É o que eles dizem e acabou, e o povo fica com medo. Eles dizem que vão entregar para Satanás. Veja bem, esses homens não amadureceram até hoje, gente. Isso era coisa dos rudimentos, dos princípios da doutrina de Cristo. Hoje nós já estamos no céu, nos trovões, no novo nome. Amém. Eu estou trazendo essa basezinha aqui, porque a gente está enfrentando alguns problemas na nação, fora da nação, que isso possa ajudar. Alguns pastores, alguns obreiros, e a igreja local também, a conhecer os seus direitos. Se a congregação votar por ele ali para pregar aquilo, está tudo certo. É com ele. A única coisa que eu faço simplesmente é possuir a propriedade.
Ó, eu venho aqui e digo, ó, irmão, encontrei uma coisa aqui mais elevada, está aqui. Eu tenho que reunir a igreja. A igreja é instruída. Diz, pastor, isso não está batendo com a mensagem. O senhor está trazendo mensagem de 57, mensagens lá de trás. Isso não bate com os seus. Não bate nem com a carta áudio. Quando o irmão Branda diz BRANHM é perfeito. Nós não vamos votar para o senhor pregar isso aqui, não. Aí tem aqueles irmãos que não lêem mensagem. Não, está certo. Mas eles não lêem mensagem, não lêem Bíblia, não oram. Qualquer coisa para eles está certo. Paga dízimo de perna de anão. Não paga dízimo completo. Nem tem revelação de dízimo. Tem gente que não tem nem revelação de dízimos e oferta. Eu queria gravar isso aqui hoje, cara. A única coisa que eu faço simplesmente é possuir a propriedade. O irmão Branda disse, a única coisa que eu tenho aqui é a propriedade, o terreno está no meu nome, eu comprei. Agora, com respeito à igreja, o corpo, eles são soberanos. E se alguma outra coisa acontece, que seja como tirar o pastor, e eles querem tomar um voto naquilo, você não poderia pedir a um diácono para fazer aquilo. O diácono não tem essa autoridade de levantar e dizer, vamos tirar o pastor. Não, ele foi eleito para ser o policial da igreja. Nenhuma junta, diz o profeta, de administradores. É a igreja. Você viria e me impediria. Você viria e me impediria. Eu desceria e diria, se você quer tirar o pastor, diga-me por quê. Nós não temos bispo supervisor, mas nós tínhamos um profeta naquele dia. Hoje nós temos Apocalipse 10, 8 a 11. Que vai ter que agir e age como um profeta. Por quê? Ele fez alguma coisa? Sim, nós o pegamos bêbado. Ou nós o pegamos fazendo isso ou fazendo algo que não era correto. Vocês têm 3 testemunhas disso? Sim, nós temos. As testemunhas devem ser provadas primeiro. Não aceite acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. E que sejam elas provadas primeiro contra um presbítero ou um pastor. Então você tem que afirmar isso, que você viu isso. Ah, não, eu escutei isso de um vizinho. Não, você tem que provar. A testemunha é aquela que viu. Então, se você não viu, quieto, ore apenas. Você não viu? É alguém que te falou. Vamos terminar com esse negócio de alguém que falou. Você sabe de alguma coisa errada de um irmão? Vai orar e esconde aquilo. Espera a hora certa que Deus vai resolver. Não estou dizendo que você tem que encobrir o pecado, mas você não conta para os outros. Você sabe de uma coisa errada, mas fica para você. Você pode ver em Provérbios 17, 9 e 28 e 13. Ele é que tem que acertar com Deus. Agora, se você viu ele fazendo, chama ele em particular. Diz, olha, você sabe que eu vi. É bom você acertar. Se ele não te ouvir, leva mais uma outra pessoa, um diácono, né? Mas não sabe, não sai contando para os outros, não. Isso é errado.
Se ele escutar vocês, tudo bem. Se não escutar, aí tem que vir a assembleia. Porque nós não excomungamos ninguém, disse o irmão Branco. Talvez eu entre nesse assunto no domingo. Alguns minutinhos que eu vou ter ali. Deus é que excomunga. Olha, então se você viu, então aquele pecado é repreendido abertamente, que está errado. Então dizer, congregação, vocês querem trocar seu pastor? Ele estava bebendo. Bêbado nós pegamos ele. E se a congregação votar, perdoe-o, e quer deixar ele seguir em frente, essa é a maneira que deve ficar. A maioria da congregação perdoou, viu que era uma fraqueza. Disse, não, nós queremos nosso pastor. Agora, se ele continuar fazendo, a congregação vai tomar aquela sua atitude. Você está vendo como é que funciona? Eu soube de uma congregação, alguns anos atrás, que o pastor teve um sentimento. O pastor estava separado. Ele teve um sentimento por uma membra. Isso o pastor me contou. E ele contou para a igreja, pediu perdão para a igreja perdoou, tomaram a ceia, tudo. Na segunda-feira a igreja, alguns irmãos, começaram a ligar para os outros pastores. Você nem sabe o que está acontecendo aqui. Pastor, está aí problema. Aí já desceu um pastor, o outro ligou, já desceu outro, partiram a igreja em 4. Eles parecem que estão prosperando. Mas não é a prosperidade de Deus, não, porque fizeram a coisa errada. Se perdoaram e deixaram o homem seguir, e na segunda traíram, estão errados. E hoje esse povo cresce que só, parece fermento na massa. Mas ninguém sabe como começou. Eu estou te dizendo que eu falei com o pastor pelo telefone. E eu ajudei ele com isso aqui. Falei para ele sobre soberania de uma igreja local. E aí a congregação vota para ele seguir, então ele segue. Vê, não é essa a maneira clara de se conduzir uma igreja? Isso é o que a Bíblia diz. Nós não temos bispos e supervisores. E juntas, e assim por diante, tira este e obtém um punhado de autoridade. Não há ninguém que tenha autoridade aqui senão o Espírito Santo. Correto? Ele faz o movimento. E nós o tomamos como a maioria do povo. O Espírito Santo é o líder, é o supervisor. E o Espírito Santo está na maioria do povo. Como é que eu sei que é o Espírito Santo? A maioria. Às vezes você não quer aceitar, porque a coisa foi muito escandalosa, mas você tem que ver que foi Deus. De mostrar exemplos bíblicos tão escandalosos, mas veio o arrependimento, Deus desceu de cena, Deus perdoou. Claro, Davi teve que pagar o preço. E nós não tomamos como a maioria do povo a maneira que o povo segue. Então, se um lado quer fazer isso e o outro lado quer fazer aquilo, e o lado vence, o lado perdedor, o que fazer acerca disso? Juntar-se bem ali com o resto deles e dizer: nós estávamos errados, então nós seguiremos. O lado perdedor, a minoria, diz: irmãos, desculpa, nós estávamos errados.
Porque o Espírito Santo tem feito essa escolha, vê? É exatamente certo. Como os democratas e republicanos, enquanto permanecemos como uma democracia, como americanos, se os democratas estão no poder, os republicanos deveriam avançar com eles. Republicano no poder, os democratas avançam, vê? É exatamente o que nos faz uma nação. Sempre que quebramos aquilo, nós quebramos nossa democracia, correto? Os democratas dizem, eu não vou fazer nada, os republicanos estão no poder, então nós caímos. Eu sou de Kentucky, juntos permanecemos de pé, e divididos, caímos. Nós não podemos ser um povo dividido, juntos. Mesmo que temos ideias diferentes, mas nessa fé, unidos. A união faz a força. Aí você vai ver as famílias abençoadas, a igreja abençoada. Amém. Amém. Quando eles levantavam para a guerra, vamos! Todos dizem, vamos! Beijavam as crianças, deixavam e iam para a guerra. Agora, se há qualquer coisa errada na igreja que você alguma vez ficou sabendo, algum indivíduo, alguma pessoa ou algo, você está compelido pelo dever e responderá perante Deus se você não esclarecer aquela coisa, vocês na igreja. Agora recorde, não está em meus ombros, está no de vocês. Não está nos meus ombros, está no de vocês. Gente, se a fita do irmão Branham não estiver na carne de um pastor, na carne de um povo, não vai se resolver esses problemas, não. Como é que ela vai saber da sua posição, da sua soberania? Ela tem que estar encarnada. O Espírito Santo, irmão Branham disse, ele é o supervisor, mas no povo. Ele não supervisiona dentro da fita. Ele tem que sair da fita e encarnar em nós. Como é que você faz a prova no colégio? Leva o livro. Como a gente fazia? A gente estava fazendo prova, colando e o outro mostrando. A nota 10. A Duda está rindo ali. Mas é assim que os adolescentes fazem, né? Mas o adolescente que estuda, o que acontece? O que ele leu está encarnado nele. Quando ele lê as perguntas, ele responde. Bota o X. Ele estudou. Aquilo encarnou nele. É como essa mensagem, ela tem que encarnar em nós. Nós não podemos ficar ali, ó. Tá ali. Né? Não. Essa vida tem que estar em nós. Acho que nós já vamos terminar. Deus te fará responder por aquilo. Você sabe, você não esclarece. Correto? Essa é a maneira pela qual ele dirige sua igreja. Essa é a maneira que está na Bíblia. Essa é a ordem da Bíblia. Essa é a soberania da igreja local. Eu não creio que o irmão José Branham tenha ditado isto. Vocês têm que ouvir, sentar e ouvir. Não. Eu creio que pastores têm feito isso. Por falta de revelação. Porque a igreja é soberana. Ela tem que ter um pastor no qual ela elegeu. Seu pastor não pode ser um aparelho. Seu pastor não pode ser uma internet. Eu estou indo mais além. Seu pastor tem que ter carne. O que é que o menininho disse?
A mãe disse: Deus está conosco, meu filho. E os trovões vinham. Parecia que o mundo ia terminar. E disse: mãe, Deus, eu quero um Deus de pele, carne. Não é um Deus eletrônico, não, um Deus de carne. Uma mensagem em carne. Ele está na carne de sua igreja. Ela é soberana. Os pastores fazem o que querem. As suas congregações lhe apoiam. Também a congregação está caída. Leia a mensagem de influência de um homem sobre o outro. A influência. Eles acham que pode fazer qualquer coisa. Eles tiraram a soberania da igreja. O povo fica com medo, é homem de Deus. Ungido, não pode tocar. Sim, nós não podemos tocar no ungido. Só que o corpo, a maioria da igreja, pode tirar aquele ungido. Ela tem autoridade para isto. Ela mantém, ela sustenta a causa, ela dizima e ela oferta. Ela tem autoridade. Ele está fazendo a coisa errada. Como disse o irmão Brana, o que é que ele fez? Nós pegamos ele bebendo. Nós pegamos ele abraçado com outra mulher lá no centro. Vocês são testemunha disso? Não, foi o fulano que falou. Não, aí errado. Não, nós vimos. Nós quem? Eu e a minha mulher. Ele sabe que nós vimos. Então vamos conversar com ele. Vamos fazer a reunião à noite. Vamos mandar um WhatsApp para os membros. Quem são os membros? O tesoureiro vai dizer quem são os membros. O pastor vai dizer quem são os membros. De repente reúne meia dúzia, mas é os membros. E a igreja perdoa. Diz: não, nós queremos que ele continue. A igreja perdoa, mas diz: nós queremos outro pastor. Ela é soberana. Nós damos a César o que é de César. Ontem eu li a ata da igreja. Nós fazemos uma ata anual, registrado no cartório. É o que a lei pede. Eu estou lá, vem a lei. Que autorização vocês têm que dar culto? Nós somos registrados no município, somos registrados no estado, na nação. Agora mesmo eu enviei uma carta para Angola, para um pastor, não um pastor Diamantino, um outro, que eu conheci lá. Ele disse: pastor, você podia me enviar um convite, me pegar um visto? Sim, eu enviei, com o CNPJ. A embaixada do Brasil vai entrar no sistema. Essa igreja existe sim, lá em Sapucaia. Só que ela não está certa aqui. As suas atas, mas nós todo ano nós pagamos no cartório para registrar, para fazer os documentos. Não é documento mesmo, coisa que eu não sei fazer. O pessoal do cartório faz para a gente paga. Está lá na igreja. Apareceu uma oficial do cartório que foi pessoa muito especial com a gente. Deus usou. Nós estávamos atrasados alguns anos com as nossas atas. Ela olhou e disse: vocês vão gastar um dinheirão. O advogado vai cobrar caro. E ela disse: eu faço tudo isso aqui.
tudo, e você não vai precisar pagar multa. Eu vou cobrar só o meu serviço. E ela cobrou um servicinho, não foi tão caro, bem barato. Ela disse, só que todo ano, pastor, você tem que fazer ata. Eu te ajudo, eu faço, eu lhe cobro tanto. Você me traz aqui, se houver alguma alteração na diretoria. Então a igreja, no que César pede, nós damos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente com esse governo, que a maioria dos crentes, mesmo da mensagem, estão dando o seu apoio, estão achando que é Deus. Gente, o que vai vir agora é o anticristo. Eles são precursores do anticristo, do falso profeta. Nós não aguardamos coisas boas, nós aguardamos o arrebatamento. A nossa reunião com os nossos irmãos que vão ressuscitar na primeira ressurreição. Tá, vamos terminando aqui. Essa é a ordem da Bíblia, essa é a soberania da igreja local. O pastor é a cabeça, correto? Amém? Agora, vindo a essa abençoada velha mensagem aqui, agora eu quero que vocês saibam disso. Isso é gravado em fita, recordam? Esta mensagem. E as gravações de fitas da igreja, as ordens e regras da igreja estão na gravação da fita. Aquilo está de acordo com a Bíblia. Nós não dirigimos isto. Não há ninguém na cabeça, não. Todos nós somos todos iguais, mas nós temos um líder, esse é o pastor. Enquanto ele for dirigido pelo Espírito Santo, verdade? Correto? E o Espírito Santo tem que estar naqueles membros fiéis, que é a maioria. Ele tem que estar ali. Enquanto ele é dirigido pelo Espírito Santo, ele é a cabeça. No momento que ele não é mais dirigido, ele é o ditador. Não é fácil você viver num regime ditatorial, um regime de Cuba, um regime da Coreia do Norte, do Iraque antigo, ditadores. E hoje nós temos pastores que são ditadores. Vamos ficar de pé? Mas a igreja, ela é soberana. Amém? Ela tem que conhecer seus direitos. Às vezes os pastores não conhecem o seu direito, nem tem passado para a igreja os direitos dela. Aí quando vem o tropeço, as falhas, o povo começa a ligar para outros pastores. O pastor caiu. Aí o outro já está querendo mais mesmo, de repente dá um dízimo bom, né? Ele não sabe que vai pegar de repente uma maldição. Ele, não, já vou ir atender. Não. Se ele é um homem instruído, ele vai dizer, senta com o seu pastor. Chama uma reunião com a igreja. Leia as ordens, as regras que o irmão Brana deixou, e soluciona o problema. Isso que eu passei com o irmãozinho ontem, foi ontem de ontem, trouxe na igreja ontem, estou trazendo hoje, vou mandar essa gravação para ele. Deus te abençoe. Pai Celestial, Deus Criador de todas as coisas, nós te damos graça por esta noite abençoada. Que teus filhos, aqueles que vão escutar essa gravação, sejam abençoados, Pai. Sejam abençoados os pastores, as suas congregações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Domingo nós